Claro, mas nós não conhecemos essa história, não, ué. A nossa história? Ué. Sim. Conta um breve resum da história de vocês aí. Nossa, mas a nossa história dela parece uma novela mexicana. Acabou o podcast. A nossa história parece uma novela mexicana. Vou tentar dar... começa como a gente se conheceu, né, Pedro? Né, pra começar por aí. O que acontece, gente? Como nós nos conhecemos? Eu sempre fui um cara que... Eu me apaixonava, mulher nenhuma podia nem rir pra mim, que meu coração era mole. Então eu ficava apaixonado facinho. E aí, eu morava lá em Belo Horizonte, a Rafa morava aqui em Divinópolis. Vou contar um pouco da minha parte, depois ela conta a parte dela, né? Eu morava lá em Belo Horizonte. A verdade é que todo mundo já conhece a história da minha parte, né? Mas ninguém escuta isso. Muito pouco. Eu falo muito sobre isso na igreja, né? Em algumas coisas assim, um pouco mais reservadas, mas eu nunca tive a oportunidade de contar, né? Num ambiente aberto assim. Eu era líder de célula lá em Belo Horizonte, né? E aí eu tinha uma amiga, nós tínhamos uma amiga que participava dessa célula, que ela mudou para Divinópolis, né? Quando ela mudou para Divinópolis, ela tinha combinado um aniversário dela aqui. Só que aconteceram algumas circunstâncias no meio dessa mudança e o aniversário, e eu não queria vir para Divinópolis de jeito nenhum. Não queria, eu estava muito desconfortável, eu não queria vir para cá. Eu não queria vir. Eu não queria vir, tava lá em Belo Horizonte. A gente teve um evento grande da nossa igreja lá, da Central, lá em Belo Horizonte, e aí eu não queria vir de jeito nenhum. E aí todo o pessoal da minha célula já tinha vindo antes de mim. Tava todo mundo aqui só esperando. Aí, quando a gente terminou o evento, era 10 e pouca da noite, o pessoal, vambora. Eu falei, não vou de jeito nenhum, não quero. E aí eles insistiram comigo, eu falei, eu dei um monte de desculpa, mas no final não teve jeito. Vim pra Divinópolis, porque Deus tinha um plano. Quando eu cheguei aqui em Divinópolis, a gente chegou, era beirando meia-noite, mais ou menos, estava todo mundo esperando só a gente pra cantar o parabéns. Quando nós chegamos, eu abri a porta do salão, vem a mulher mais linda do salão, porque ela já me conhecia de ouvir falar. Ela veio assim na minha direção, igual uma flecha, chegou assim pra mim e falou: oi, boa noite, você é o Pedro, eu sou a Rafa. Eu fiquei olhando assim pra aquele negócio. Muito simpática. Olha isso aí, muito simpática. Eu fiz assim, uma cheirada debaixo do braço, tem alguma coisa errada comigo. Eu falei, oi, como assim? Eu falei, prazer, meu nome é Pedro, sou eu mesmo. Aí entramos pra dentro da festa, começamos a conversar, ficamos uns 5 minutos conversando. Cantou o parabéns, depois do parabéns a gente começou a conversar. Gente, eu vou falar pra vocês a verdade. Foi como se não existisse festa. Todos os meus... Sabe, igual cena de filme, tipo assim, cena o tempo parou. Pá. E aí ele olhava pra mim, eu olhava pra ele. E todo mundo dos nossos amigos ficava todo mundo sem entender, porque a gente conversava como se a gente já fosse amigo de muito tempo. E todo mundo ficava assim, ué, o que tá acontecendo? E eu também não sabia. Deixa eu contar um detalhe. A questão é que não é que o tempo parou porque houve aquela paixão no ar, não. A gente se conectou muito em assunto, né, Pedro? Foi. O primeiro assunto que a gente falou foi sobre casamento. E assim, na verdade, acho que foi uma conexão de afinidade. Porque senão as pessoas podem achar assim que a gente se encantou de paixão mesmo pelo outro. Mas não era questão, não era isso. Né? O papo rolou e ele era muito legal. E eu tinha terminado um namoro, tinha 2 meses, eu tava sofrendo. Sabe aquele fim de relacionamento assim? Deus, eu achei que eu ia casar com ele. E aí o namoro terminou. E eu sofrendo, aí eu vi o Pedro, eu lembro que a gente ficou conversando até umas 4 horas da manhã, né? Foi. 4 horas? A festa tava rolando, então tinha muito jovem, então a festa foi indo. Aí eu fui pra casa, e aí eu lembro que eu deitei na minha cama, sofrendo de amor, porque eu tinha terminado. Tinha 2 meses que eu tinha terminado. E aí eu deitei e pensei assim, nossa, que cara legal, né? Cara, legal. E aí aconteceu que o pessoal de Belo Horizonte dormiu aqui em Divinópolis. Era todo mundo de igreja, aniversário da minha igreja, era amiga aniversário super dessa bacana. menina da igreja de Divinópolis, mas ela tinha vindo de Belo Horizonte e ele era amigo dela de BH. Então a gente tinha um amigo em comum. E o Pedro era apaixonado por ela. Né? Mas resumo, essa história é muito longa. No final das contas, ela me convidou para tomar café no outro dia na casa dela, porque o pessoal de BH estaria lá. E eu fui. E ali eu pedi o WhatsApp dele. Foi, ela pediu meu telefone. Eu brinco com ele assim, Pedro, você teria pedido meu telefone? Aí ele, de jeito nenhum, não. Não. Eu sou muito vergonhoso. Ia perder uma grande oportunidade. Muito vergonhoso. Aí ele, não, primeira
eu ia te adicionar no Facebook. Eu, Facebook? Aí eu ia te chamar no chat. Oi, eu falei, não, já adiantei o processo. Aí lá eu falei com ele assim, não, Pedro. Eu virei pra ele e falei com ele assim, muito pra frente, né? Aí eu falei assim, Pedro, você tem WhatsApp? Aí ele falou... Tem. Só que conta o detalhe. Porque assim, ele fala que a gente cresceu dentro da igreja, né? Então, eu fui pra igreja, minha mãe se converteu, eu tinha 6 anos. O Pedro também era novinho, né? Quando seus pais te levaram pra igreja. Eu me batizei com 11 anos de idade, o Pedro se batizou com 12. Então, a gente teve uma adolescência inteira na igreja, juventude, sempre na igreja. Nós nunca tivemos no mundo. Então, o Pedro conta que ele apaixonava com as meninas tudo da igreja e ninguém dava bola pra ele. Só que eu acho muito chique o testemunho dele, porque eu falo assim, gente, eu falo com ele, Pedro, Deus te ama muito, mas Deus foi muito fiel com você. Porque pensa, a gente se conheceu, você tinha 24, né? 24 anos. E eu fui a primeira namorada dele. Então, assim, literalmente, aprendeu a beijar na boca comigo. Foi mesmo. Eu tinha beijado na boca, assim. Quando eu fui dar um beijo o primeiro beijo, eu não sabia se eu sabia beijar, pra vocês terem ideia. Certeza que você não sabia. Não, certeza. Eu tinha certeza que eu não sabia. E o medo que dá você fazer feito, passar vergonha. Ele brinca isso, tipo assim, eu fico hoje, né? Nós temos 10 anos de casado, esse ano a gente faz 11. Aí hoje, às vezes, a gente dá um testemunho e eu fico pensando assim, eu falo, Pedro, você pensa, 24 anos, o pai dele falou assim, você é homem mesmo? Ih, 24 anos, ele nunca tinha levado uma namorada em casa. Muito julgado, nossa. E aí o povo falava assim, o pai dele, sabe que ele gosta de mulher mesmo? Ele era crente, homem de Deus, e ele falava, né? Eu só vou namorar se for pra me casar. Uau. Pô, e aí, era o que eu tinha dentro do meu coração. Quando eu fui e cheguei nesse aniversário, e eu achei ele um cara legal. E aí eu lembro que eu dormi e tal, cheguei lá no outro dia, aí eu falei com ele, você tem WhatsApp? E aí ele falou, eu nunca ia te pedir seu telefone. Eu falei, sério? Você não ia pedir? Ele, não, muito respeitoso. O Pedro é um cara respeitoso, assim. Chega chegando, não, aí eu falei, nossa, então eu acho que Deus sabia que ele ia demorar muito. E aí Deus sabia também que eu já sou mais papum. E aí eu falei, não, me dá seu telefone, né? E aí, o que você sentiu na hora que eu pedi seu telefone? Uai, o coração quase sai pela boca, porque mulher nunca na minha vida pediu meu número de telefone. Uai, o que é isso? Gente, o que tá acontecendo aqui que eu não estou entendeu? sabendo? Deus escreve que a nossa história. Deus escreve. E aí, com 1 mês e pouco de namoro, a gente, né, namorava à distância, eu fiz uma ligação pra ela e falei, no telefone eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso trocar uma ideia com você. Ela, o que foi? Eu preciso saber se o que de fato você quer. Porque eu só quero namorar se for pra casar. Por telefone, ela quase falou sim. Eu quase fez assim, não, mas aí tem um detalhe. Não foi o telefone, não. Foi na porta da casa lá do prédio que eu morava. Você foi depois do culto, a gente saiu pra comer. Culto de jovens tem isso, né? Sai pra comer. Quando a gente é solteiro, a gente quer paquerar pra casar, né? Não sei se tá tendo isso mais, não. Não? Tá tendo, gente? Comenta aí, tá tendo isso aí, gente? Cadê os jovens? Cadê os solteiros jovens? Tem que sair dele? dele. Deixa eu contar pra vocês, né? Em 2014, como que funciona? 2013, né? Em 2013, que a gente casou em 2014. A gente ia pra igreja, pro culto de jovens, terminava o culto no sábado, a gente comia sanduíche e tal. Sempre, e aí tinha as paquera gospel, né? As paquera gospel. Anota aí, paquera gospel. Paquera gospel. Você dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha, pega uma carona, te deixa em casa, conversa, aquele negócio, né? É muito de Jesus, gente. Aí o Pedro foi me deixar em casa e ele falou comigo. Só que qual que é o lance, assim, o negócio, o brilho de Jesus na minha história? Que eu queria muito casar. Eu nunca quis tirar carteira de motorista, eu nunca quis formar em faculdade, eu nunca tive sonho, eu queria ter um marido. Então, tipo assim, eu só queria casar. E eu tive 4 namorados antes do Pedro, todos dentro da igreja, e cada namorado que eu tive, eu tinha um plano de casar com ele. Quando o namoro acabava, era um marido que ia embora. Deus, né? Sabe que crente namora pra casar. Mas aí, quando Aí eu terminei o namoro e tal, e minha mãe falou comigo assim, Rafaela, você não vai falar de casamento com esse moço, não. Você tá assustando esse homem. E eu fiquei tão triste. Por quê? Gente, porque era o sonho da minha vida, sabe? E aí eu comecei, assim, as pessoas me criticar, porque eu queria muito casar, e eu já falava de casamento, e aí minha mãe falou, e vai correr, não fala de casamento com ele. Então, eu não podia falar de casamento com o Pedro. Com 1 mês de namoro, ele vira pra mim e fala assim, eu queria conversar uma coisa com você. Aí eu, pode falar. Ele vira pra mim. Gente, eu falo que Deus é fiel na vida dos seus filhos. O Pedro vira pra mim. Eu não podia falar de casamento. E eu louca pra casar. Aí ele vira pra mim e fala assim, não, é porque
Eu nunca pedi Deus uma namorada, eu sempre pedi Deus uma esposa. Aí eu fiz assim, ele tava no volante e eu do lado, e na porta do prédio que eu ia descer, né? A gente ia despedir. Aí eu olhei pra ele assim, aí ele falou assim, e eu só quero levar isso pra frente se for pra casar. Não, pera. Aí eu falei, a honra do Senhor vem sobre a nossa vida. Aí eu brinco, eu falo assim, quase que eu fiz assim, põe ali. Sim. Sim, eu aceito. Por quê? Porque eu tinha, né, esse sonho no meu coração. Acabou que por eu querer muito casar, falava muito de casamento, tinha-se essa... Eu falava, Deus, será que eu realmente estou afastando os rapazes da minha vida? Porque eles estão assustando, porque eu quero casar, né? Então, aquilo que era o sonho da minha vida, eu não podia falar. Quando Deus usou ele pra falar pra mim, eu falei, acho que aquilo foi uma confirmação de Deus. Eu falei, é ele. Né? E aí, rapidamente, né, com 6 meses, o Pedro me pediu em casamento. Foi, noivado em 6 meses, depois de um ano. Não, 7 meses depois a gente casou. Um ano. Deu 1 ano e 2 meses, meses, né? Tudo pra gente também juntar dinheiro pra arrumar o casamento, né? Com 1 E ano nós 2 meses. tivemos o privilégio, né? E eu acho que nos dias de hoje é muito raro, né? Nós tivemos o privilégio de ambos nós nos casamos virgens. Uau. Nós nos guardamos desde a nossa infância até o dia do nosso casamento. Eu nunca tive nenhuma outra mulher e ela nunca teve nenhum outro homem. Eu vou falar, isso é bênção. E as pessoas não fazem ideia do quanto isso é poderoso na vida de um casal. Porque foi esse o plano de Deus. Que o homem saísse da sua casa, da casa dos seus pais, para se unir à sua esposa. E hoje a gente colhe frutos dessa escolha que a gente fez Top. lá na nossa infância. Muitas pessoas até... A gente já chegou até a ouvir alguns comentários. Não, mas não é possível que o casamento de vocês é tão perfeitinho. Só que elas esquecem da semeadora que foi feita lá atrás na nossa infância. E hoje, nesse tempo... Espera. Eu não posso perder essa oportunidade. Meu,